E eu ainda vou me acostumar com esse negócio. A gente vai estar falando hoje, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho, a primeira parte do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Para quem está vindo, para quem é novo, todos os sábados a gente faz o nosso estudo do Evangelho. Então, a gente vai fazer a primeira parte hoje e a segunda parte semana que vem. Então, hoje a gente vai falar de 3 tópicos do capítulo: a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista acerca de tudo isso, tá? Então, para começar, a gente vai entender qual foi o momento em que Jesus disse que o meu reino não é desse mundo. Você apaga a luz, por favor, Gu? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, assim, pode acender, Gu, por gentileza, meu amor. Então, assim, a gente percebe nessa conversa que é o momento em que Jesus está para ser condenado, ele já foi entregue, e ele está tendo essa conversa com Pilatos. E Pilatos questiona, né? Tu és o rei? Eu falo, não. Dessa bagunça aqui, não. Meu reino não é desse mundo. E aí surge todo o nosso pensamento em decorrência a isso. Quando a gente pensa no reino de Jesus, a gente pensa em quê? Em amor. O que mais? Paz. Então, por quê? Por que eu fiz essa pergunta? Para a gente entender algumas contradições que acontecem no mundo que a gente vive. A gente vê fartura, a gente vê fome, a gente vê saúde, a gente vê problemas e deficiências e doenças em geral, a gente vê o luxo, a gente vê a miséria, a gente vê pessoas trabalhando, pessoas felizes, conquistando a sua vida e conquistando aquilo que é necessário para sobreviver nesse mundo. A gente vê pessoas pedindo, não tendo onde morar e necessitando das coisas. E aí eu questiono, qual é a justiça disso? Por quê? Por que acontecem tantas diferenças e tantas discrepâncias no nosso mundo? O que explica isso pra gente? Na verdade, o que explica isso pra gente é o reino de Deus, é a vida futura. Porque se não houvesse essa vida futura, a gente poderia pensar o quê? Que Deus é injusto. Por que que alguém nasce muito doente e às vezes nem consegue sobreviver e a outra mãe tem 2, 3 filhos super sadios, né? Partos múltiplos, gravidez múltipla e tá lá toda feliz? Porque de repente o meu vizinho é super feliz e eu sou muito triste, muito depressiva? Por que que uma pessoa tem facilidade das coisas e eu não tenho? Onde estaria a justiça divina se de fato a gente não acreditar na vida futura? É a certeza da vida futura que nos acalma e nos dá certeza de que Deus é justo,
de que a justiça de Deus existe e ela acontece o tempo todo nas nossas vidas. Então, quando Jesus fala da vida futura, ele apresenta essa vida futura como o termo a que chegará a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Por quê? Porque ela vai acontecer, ela vai continuar. Por isso que ela precisa ser a nossa preocupação hoje, porque ela tem uma continuidade. E como que era antes de Jesus? Né? Quais eram as crenças antes de Jesus? Antes de Jesus, na época dos profetas, eles acreditavam em anjo. Eles acreditavam que esses anjos eles eram seres privilegiados de Deus e que eles estão lá só para ajudar a gente. E a gente, né, vai aí. Sabe Deus o que vai acontecer com a gente, mas era nisso que a gente acreditava, que a gente tinha que ser bom e ponto. Na época de Jesus, as coisas mudaram um pouquinho, né? Durante a estada de Jesus conosco, a gente começou já a acreditar que a gente precisaria ser bom, porque se a gente não fosse bom, a gente iria para o inferno. E se a gente fosse bom, a gente iria para o céu. E muitos começaram a acreditar também que Jesus, ele era também um ser privilegiado de Deus, porque, nossa, Jesus, né, um espírito puro, que veio aqui só para nos ensinar. Então, Deus já criou ele puro. Não é? Não, não é. Deus galgou as mesmas dificuldades que nós vivemos. Jesus foi criado por Deus como nós, simples e ignorantes. A diferença é que é um espírito extremamente velho, né, milenar, e que já passou pelas dificuldades que nós passamos e que hoje, através das múltiplas reencarnações, ele conseguiu se purificar e seguir para o reino angelical, a ponto de poder e, né, ter a tarefa não fácil de ser o governador da Terra. Mas ele começou como nós, ele passou por todos os estágios, como nós estamos passando. Então, a verdadeira justiça de Deus, ela vem se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, é possível a gente resgatar os nossos erros. Olha que bênção. Isso não significa que a gente pode deixar tudo para a próxima vida, né? A nossa continha vai aumentando. A ideia é que a gente consiga aí, a cada reencarnação, melhorar o nosso comportamento, melhorar os nossos erros. Eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui, né, de se tornar responsável pela própria vida e por essa existência, nos permite já ser um pouco melhor. E é isso que se espera de nós, que a gente possa, no decorrer da nossa evolução enquanto espírito, ir melhorando um pouquinho a cada dia. Jesus não pediu para que a gente fosse puro. Ele pediu para que a gente aprendesse primeiro a se amar. E é a partir desse amor que a gente consegue ir se melhorando e resgatando os nossos erros, as nossas faltas, as nossas dificuldades com o nosso próximo, conosco e por aí vai. E aí, Paulo, em uma carta para os Romanos, ele compreende essa escala evolutiva e essa necessidade de libertação do homem, e ele diz assim, ó: o reino de Deus não consiste no comer ou no beber, mas na justiça e na alegria do Espírito Santo. Isso está em Romanos 14, 17. Tá, então vamos entender. A gente está aqui para encontrar o reino de Deus, para ser uma pessoa melhor, para buscar aquilo que é importante para a nossa evolução, mas isso parece que não faz muito sentido. Então, na verdade, Jesus está esperando o quê de nós? Porque Jesus falava por parábolas. Ele falava de forma como as pessoas ainda não conseguiam entender. A gente, há 2 semanas atrás, estávamos falando sobre palestra. Semana passada,
perdão, sobre parábola. Eu acho que eu não posso mais tomar café antes da palestra. A Cléia também falou isso semana passada. A gente não nos era dado permitir, né, o conhecimento de todas as coisas. E aos poucos, né, Jesus falou, olha, calma, vocês vão entender. Por enquanto é isso que eu posso estar mostrando para vocês. Então, Jesus ele prometeu, na verdade, que quando a gente tivesse uma visão mais clara, quando a gente tivesse condições espirituais de compreender, outro passo seria dado, ele enviaria, né, um consolador para que a gente pudesse compreender aquilo que ele estava dizendo, mas que não seria mais por parábolas. Então, ele envia para a gente o Consolador prometido, né? E durante os estudos, durante as nossas aulas, a gente vai compreender que o Consolador prometido é o Espiritismo. E aí, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele diz assim para a gente, numa fala de Jesus, na última ceia, ele diz isso para os discípulos. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora eu vos falo em nome do meu Pai. Jesus ensinava sobre Deus. Jesus falava sobre Deus, da mesma forma como hoje nós falamos sobre Jesus. E é a promessa dele se cumprindo nesse momento. Né? Desde que o Espiritismo foi enviado a nós como uma possibilidade de compreensão acerca da vida futura, acerca das coisas e dos reinos, e do reino de Deus, acerca do que Jesus estava dizendo, a gente consegue compreender com mais clareza. Ainda não com tanta facilidade, mas a gente tem mais subsídios de compreensão do que na época de Jesus, que precisava contar historinha. A gente até gosta de historinha, né? Mas a gente já não precisa mais de tantas alegorias, a gente já consegue compreender de uma outra forma. E aí a gente encontra essa passagem em João. Aí ele diz assim, ó, se me amais, guardai os meus pensamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, além de mim. Outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Isso está em João, no capítulo 14, né? E Allan Kardec repassa isso no Evangelho. E existem algumas passagens no próprio Evangelho que, quando a gente está lendo, principalmente na Instrução dos Espíritos, porque a Instrução dos Espíritos normalmente vem nomeada, um espírito específico vem falar aquela passagem. E existe o Espírito da Verdade. Está lá escrito, em muitas passagens dentro do próprio Evangelho. Então, existe essa possibilidade da gente compreender que essa promessa de Jesus, de que Deus pudesse enviar a nós um outro Consolador, ela está sendo cumprida. E aí, no Evangelho, no capítulo 4, a gente encontra o seguinte: o Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa de Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse através de parábolas. O Espiritismo, aí, André Luiz, num livro chamado Vivendo o Evangelho, ele traz a seguinte colocação para a gente: o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano de vida do conhecimento espiritual. Ele não disse que o Espiritismo é o Consolador, que agora é a única verdade, que a gente tem que esquecer tudo aquilo. Jesus já havia dito anteriormente: eu não vim destruir a lei,
Então, a lei, ela permanece. A lei a gente tem através de Moisés. Com Jesus, a gente aprendeu o amor. E com Kardec, a gente tem a razão das coisas. A gente não tem mais aquela fé raciocinada, aliás, aquela fé cega de que se a gente não for, se a gente não for bom, a gente vai para o inferno. A gente tem aquela fé de que eu tenho muitas possibilidades e eu tenho o poder de ser melhor para galgar uma existência futura melhor. E uma existência futura melhor não significa eu virar anjo e ficar lá tocando harpa no céu. Né? Eu fico imaginando que quanto mais a gente evolui, mais trabalho a gente tem. Porque é só o que a gente lê nos livros. Né? Incansavelmente, os espíritos trabalham incessantemente, com poucas horas de descanso. Muitos deles, dependendo da evolução, já nem dormem mais, tem alguns momentos de descanso, e outros nem isso tem. Então, a nossa evolução significa trabalho. A nossa evolução, além de sermos, né, espíritos melhores, seremos pessoas espíritos que vamos trabalhar muito mais, incansavelmente. E aí a gente encontra assim também. Só para, assim, eu trouxe essas passagens para provar mesmo para vocês que o Consolador Prometido é o Espiritismo, tá? Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese. Ah, pode ser. Não, não pode ser. Não é só a fé. A gente consegue raciocinar e compreender que essa é a lógica natural das coisas. E a partir disso, a partir do momento em que a vida futura ela deixa de ser só uma hipótese, ela torna-se uma realidade material. Porque a gente está nessa existência, a gente vai para o plano espiritual e a gente vai voltar. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer através da evolução dos mundos. Então, a gente parte do mundo primitivo, a gente vai para provas e expiações. A gente está nesse momento de transição, né? A gente fala isso o tempo todo, incansavelmente. A gente está passando, né? O nosso planeta está passando por esse momento de transição. A gente vai chegar num planeta de regeneração. Posteriormente, um mundo feliz. E aí os celestes ou divinos. Aí a gente vai ser tudo anjinho, trabalhando. Tá? Essa história de anjinho tocando harpa, o negócio é tocar flauta na terra encarnada mesmo. Que não dá para esperar isso lá no plano espiritual. O negócio é aproveitar a oportunidade agora. E como que isso acontece? Né? Através de Jesus, a gente aprende que as reencarnações, elas são o início dessa experiência e elas nos possibilitam a evolução. Então, a gente reencarna, né? Vamos começar do momento que a gente está hoje. A gente reencarna, aí a gente desencarna, e aí a gente se prepara. E aí a gente reencarna, a gente desencarna e se prepara no plano espiritual. O tempo que isso leva depende da necessidade da nossa evolução, depende do quanto a gente tem que trabalhar. A gente sabe que, né, a fila para reencarnar está difícil. Né? A gente sabe que existe muito mais espírito tentando reencarnar, né, buscando uma possibilidade de melhora e de evolução do que as possibilidades de reencarnação. Então, não dá para a gente perder tempo, não dá para a gente ficar deixando tudo para depois. Né? Na próxima vida, talvez essa próxima vida demore um bocado. Então, quanto mais a gente conseguir aproveitar a oportunidade e se tornar cada vez mais consciente da nossa necessidade de ser melhor, melhor é para a gente. O Espiritismo realiza o que Jesus disse. Ficou bom. Do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança.
Quem disse isso foi Allan Kardec. Então a gente não precisa mais ter aquele pensamento de ai, mas não gostei não, a bexiga tampa o relógio. Tem tempo, então tá bom. Não, não precisa. Não precisa. Tá, qualquer coisa eu... Por favor. Não, só passa o tempo que eu tô falando só. Ah, Gu, obrigada, Gu. Então, e a gente passa a ter essa crença e essa possibilidade. Não é só crença, a gente vive isso como verdade. Isso nos acalenta no sentido de que a gente pode melhorar, de que a gente não consegue... Muitas coisas a gente ainda não consegue nessa vida, mas a gente tem a possibilidade de melhorar um pouquinho para continuar na próxima existência. Isso acalenta o nosso coração com relação aos entes que a gente pede, não é a palavra certa, mas os espíritos, nossos queridos encarnados que vão para o plano espiritual, que retornam à verdadeira vida, a gente consegue ter uma esperança no sentido de que a gente vai se reencontrar. Então isso vai acalmando o nosso coração e ajudando a gente a passar a nossa encarnação de uma forma um pouco menos dolorosa. E a realeza de Jesus? Jesus era, para os seus discípulos, era o rei, ele era o mestre. E aí o que a gente encontra no Evangelho a respeito disso? A realeza de Jesus jamais esteve representada por títulos honoríficos dos estados políticos humanos. Jesus nunca recebeu um título de que ele era o rei. A realeza de Jesus, ela veio por uma consequência moral. Então, mas pela moral evangélica, da qual se fazia iluminado o portador. A realeza moral, ela se prolonga e se mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte. A gente vai voltar a respeito dessa realeza na semana que vem, eu não vou nem me delongar muito. Tá? Mas assim, é importante a gente entender que Jesus nunca foi considerado em vida rei de nada. E ele sempre deixou isso claro. Por isso eu trouxe a passagem com Pilatos. Não, você está dizendo que eu sou. E eu estou dizendo para você que o meu reino não é desse mundo. Então você pode ficar aí tranquilo com o seu poder, que isso não me interessa enquanto vida. O que me interessa é lá com Deus. É o reino que eu vou ter depois que eu me for. É isso que é importante para mim. O que eu vou conseguir permear e melhorar a vida das pessoas quando eu estiver lá no plano espiritual. A realeza terrena, ela acaba com a experiência humana. A experiência humana acabou, essa realeza terrena, ela vai findar. A rainha Elizabeth, ela não vai ser rainha para sempre. Ela vai ser rainha até o dia que ela desencarnar. Quando ela for para o plano espiritual, ela não vai ser rainha. As pessoas podem até considerá-la, mas ela não vai ser mais. Um Honda Civic vermelho que precisa ser movido da onde está. A realeza moral, ela vai continuar, ela vai imperar, sobretudo depois da morte. Então, isso mostra pra gente o quê? Que a gente vai levar para o reino de Deus aquilo que a gente tiver dentro do nosso coração. É a nossa moral. O quão bom, o quão pacificador, todas as virtudes que a gente tiver dentro do nosso coração é o que a gente vai levar quando a gente partir. Os títulos, eles vão ficar. Os títulos, eles são necessários para o mundo agora, por conta de organização, por conta de evolução, só por isso. É só por isso que a gente precisa se organizar, é só. Mas a gente precisa entender que enquanto espírito, nós não somos, nós estamos.
Nós estamos qualquer coisa que a gente faz. Nós estamos a nossa profissão, nós estamos mulher, nós estamos marido, nós estamos mãe, nós estamos... Porque isso é muito temporário. No momento da nossa desencarnação, isso vai acabar. E aí João traz a seguinte fala de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, quando Jesus, né, isso vem mais uma vez mostrar para a gente que Jesus, ele foi um espírito como nós, criado simples e ignorante como nós. Nós temos a possibilidade, eu acho isso muito surreal, mas nós temos a possibilidade de fazer tudo o que Jesus fez. E ele deixa isso claro para a gente. Não no sentido de que a gente tenha que se diminuir. Nossa, Jesus, na encarnação que ele esteve conosco, ele fez tudo isso. Mas ele é um espírito milenar. Ele precisou passar por muitas coisas. Os ensinamentos que Jesus deixou para nós, enquanto encarnado, ele vem nos mostrar que, na verdade, a gente tem condição de ser melhor a cada dia. É difícil? É só a gente começar a amar. Não é tão difícil assim. É simples. A gente precisa se despojar do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Quantas vezes a gente escuta isso por semana? Quantas vezes isso lateja na nossa cabeça? Não é tão difícil. A gente usa a desculpa de que é difícil para não fazer. Ai, na próxima eu amo, essa encarnação não vai rolar. Eu brinco muito quando eu estou conversando com a minha mãe, eu falo assim, mãe, nessa encarnação não vai rolar, não consigo amar. Nessa encarnação eu ainda escolho quem eu quero amar. O que já é, assim, a gente não fazer o mal já é uma grande coisa, mas a gente não pode esquecer que a nossa evolução não depende só de não fazer o mal. Se a gente não fizer só o mal, a gente vai estar lá no meio termo, a gente vai estar lá no purgatório, né, entre aspas. Porque a gente não fez o mal, mas que bem que a gente fez. A gente é responsável não só pelo mal que a gente faz, mas por todo o bem que a gente deixa de fazer. Então é devagarzinho que a gente começa, né? O ponto de vista. Então, quando a gente fala desse ponto de vista, qual é o pensamento que a gente precisa ter? Qual é a visão que a gente precisa ter acerca dessa passagem de Jesus de que o meu reino não é desse mundo? Ao repensar sobre a vida futura, nos leva a uma fé inabalável no porvir. É tipo, nossa, o amanhã ele vai ser melhor. Não é isso que a gente pensa? Não, amanhã vai ser melhor. Ou hoje eu estou melhor do que ontem. É uma fé que a gente tem. É a crença de que o porvir ele vai ser melhor. O que apresenta como consequência uma mudança na forma de encarar a vida terrestre, não deixando de ser apenas uma passagem. Então a gente tem a possibilidade de melhorar. A morte ela vai acontecer, ela é inevitável, na verdade é a única certeza que nós temos. Tem uma frase de Sartre que, embora, né, um pouco dolorosa, ela é muito realista. Sartre diz que, na verdade, um dia a mais é um dia a menos. E é verdade. E a gente vive a nossa vida como se ela fosse eterna. Né? Eu quero dizer, a nossa vida é encarnado. Tá? A gente não se preocupa com o amanhã no sentido de que a gente vai desencarnar. E essa é a única certeza que a gente tem. E é um assunto sobre o qual a gente não gosta de falar, sobre o qual a gente não gosta de trabalhar internamente, a gente não gosta nem de falar com as crianças. Mas é essa certeza que nos faz ter a possibilidade de cada dia ser um pouquinho melhor.
A compreensão de que para eu ter o meu reino junto a Jesus, junto a Deus, eu preciso criar o reino aqui dentro de mim. O reino de Deus está em nós. Está dentro do nosso coração. Então, a gente tem a possibilidade de cada dia torná-lo mais agradável. Né? Ele fala assim, ó, eu achei isso aqui formidável. Apresenta como consequência uma mudança na forma de encarar a vida terrestre, não deixando de ser apenas uma passagem. A gente tem que mudar isso. Aí vai acabar, vai. Tudo acaba. Mas o que eu posso fazer até lá? Eu tô doente. Eu vou desencarnar? Pô, quem não vai? Eu lembro que uma vez na faculdade, eu acho que eu sempre gostei um pouco das coisas diferentes. Eu estava no estágio, já no finalzinho da faculdade, e eu fui fazer estágio em psicologia hospitalar, numa unidade de queimados. E, né, uma UTI, pessoas queimadas, o que eu mais ia ver era a morte. E o primeiro paciente que eu peguei, assim, logo na primeira semana, extremamente mal, muito mal, eu fiquei desesperada, fui para a faculdade na orientação. Eu virei para minha orientadora e disse assim para ela, chorando, desesperada, eu falei, eu não sei o que eu faço, eu tenho um paciente terminal. Aí ela bem calmamente olhou para mim e disse assim, tudo bem, a terapeuta dele também é terminal. E aí a gente se questiona. Quem me garante que ao atravessar a rua saindo da faculdade eu não vou desencarnar primeiro que ele? E aí a gente passa a repensar as coisas. É essa consciência. É isso que é importante, a gente ter consciência de que a gente precisa fazer as coisas enquanto estamos encarnados e no agora. Porque no plano espiritual a gente vai ter outras coisas para fazer. Para resolver os problemas daqui, a gente vai ter que voltar aqui. É perda de tempo. Devemos trabalhar o nosso apego, né? A questão do egoísmo, em todos os setores da nossa vida. A gente estava falando sobre isso no GO hoje, né? A respeito da riqueza, do dinheiro e tudo mais. Em todos os setores da nossa vida, deixando de ser como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos e que para consegui-los de tudo faz, sendo que a perda do menor deles lhe causa uma tristeza dolorosa. Isso está no Evangelho. Eu gosto muito de falar a respeito da infantilidade, né, do nosso ser, mas dessa vez não fui eu. Dessa vez foi Kardec. Tá? No sentido de que a gente é muito imaturo mesmo. A gente não quer perder. Mas é esse apego que torna a gente egoísta, que torna a gente imaturo. E aí Joana, muito lindamente... Ela já está tão íntima minha que eu já chamo de Joana, né? Daqui a pouco vira Jo. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte pra gente: o coração que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras a fim de evitar-se desarmonias perfeitamente dispensáveis. Aí ela fala do egoísmo, ela fala do orgulho e ela continua o pensamento. O apego responde-lhe pela instabilidade emocional, trabalhando-lhe a ganância, a soberba e a ilusão da posse, que concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo. Tudo que a gente tem, a gente vai deixar. Nada a gente leva, a não ser o que a gente tem dentro do nosso coração. Tudo Deus nos empresta, até o corpo. Por isso que a gente não leva o corpo. Os títulos são a mesma coisa. E de nada vale. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela vive sapecando as redes sociais, que ela diz assim: não adianta você ter doutorado e ter mestrado e não ser uma boa pessoa e não falar nem bom dia pro porteiro. Esses títulos que a gente conquista e que são difíceis de se conseguir, à base de muito estudo, né, de muita dedicação, a gente conquista, é um título, você ganhou, né? Mestre, doutor, PhD, pouco importa, mas quando a gente for, isso fica. A gente vai levar só o nosso conhecimento. A gente vai levar aquilo que o Espírito conseguiu assimilar da nossa existência.
como sendo boa ou ruim. A escolha é nossa. A gente não tem como mudar isso. E assim, a importância atribuída ao material está sempre em ordem inversa da fé na vida futura. Então, para que a gente quer guardar? Se a vida futura ela não vai ser nada disso, se a gente vai ter uma outra experiência na próxima encarnação e ela não vai ter, né, pouca coisa ou nada a ver com as coisas que a gente teve, porque as experiências elas são únicas. A gente vai ter outras possibilidades. E aí a gente se questiona, né? Se toda pessoa pensasse dessa maneira, tá, vamos imaginar, né? Uma força sobre-humana aí para imaginar. Todo mundo pensa na vida futura, então ninguém é apegado, ninguém se preocupa mais com as coisas terrenas, a gente se preocupa só com as coisas espirituais. Dir-se-ia tudo na Terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não é verdade? Então tudo ia acabar na Terra. Ou não? Se todo mundo pensasse só nas coisas espirituais, como seria? Isso não acontece. Né? Os espíritos vêm claramente nos dizer que não. Né? Tipo, sorry, isso não vai acontecer. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. O desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Não tem problema a gente ter dinheiro, a gente gostar das coisas boas. Isso não é um problema. O problema é o apego que a gente tem a essas coisas, achando que a gente vai juntar, e quando a gente for para o plano espiritual, a gente vai levar tudo isso. Existem relatos, né, eu estou lendo Libertação agora do André Luiz, mas não foi no Libertação, perdão. Foi no livro anterior, que ele conta, né, ele conta uma passagem de um espírito que, por sinal, era o avô do André Luiz, que ele reencontra numa situação muito deplorável no plano espiritual, que ele anda juntando as coisas, né? E quando André Luiz olha, na verdade, ele está juntando lodo, ele está juntando barro, ele está juntando terra. E quando André Luiz vai questioná-lo do porquê daquilo, ele não o reconhece como seu neto, né? E só depois, quando o espírito começa a contar a história dele, ele lembra, ele reconhece aquele espírito como sendo do seu avô, fala, não, é o meu ouro. E ele estava juntando terra, estava juntando lama, lodo. De tão apegado à matéria que ele estava. E isso não nos permite um estágio melhor no plano espiritual. Não nos permite trabalhar. Enquanto a gente estiver vinculado às coisas materiais, seja o que for, dinheiro, as pessoas, a situação, a título, a gente não se desenvolve no plano espiritual. Até que a gente consiga compreender a importância de abandonar e abdicar essas coisas para que a gente possa evoluir. Assinalam os espíritos superiores. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositário e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Né? E a gente pensa nisso. A gente estava discutindo justamente isso hoje. Tudo que a gente tem, a gente vai devolver. Não importa o que seja. É de Deus. Deus concedeu a nós. É empréstimo. A gente, gostando ou não, né? A carinha da moça ali não está muito feliz. Né? Gostando ou não, a gente vai ter que devolver. Do jeito que tiver. Amassadinho, quebradinho, tortinho. Mas a gente vai prestar conta disso também. O quanto a gente danifica o nosso corpo. O que a gente faz com aquilo que Deus nos empresta. Gente, é empréstimo.
É a mesma coisa a gente cuidar do filho de uma amiga e devolver ele todo quebradinho. Né? A gente tem que prestar conta. E tendo consciência de que a gente presta conta disso e que não é nosso, mais cuidado ainda a gente deve ter. Porque não é nosso, é do outro. Maior ainda é a nossa responsabilidade. Se fosse meu, eu faria isso, mas é do outro. Então a gente precisa falar assim, não é meu, é de Deus. É simples. Lindo, né? Eu fico imaginando a força que ele está fazendo ali para poder... Todo isso traz uma lição pra gente, tá? Claro, Emmanuel, né? Gente, eu não ia vir aqui falar se não trouxesse Emmanuel, né? Se eu não colocar Joana e Emmanuel, não sou eu. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob as tempestades. O caminho de resgate e elevação, ele permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Ninguém está dizendo que é fácil. A gente complica demais as coisas. Mas a gente pode contar com... eu acho que a arma mais poderosa que a gente poderia contar que é a nossa fé. Que são os amigos espirituais que incansavelmente estão do nosso lado o tempo todo, nos orientando, nos aconselhando, auxiliando nas nossas quedas. E ainda que não tivessem os amigos espirituais, a gente tem Deus. A gente tem esse Pai amantíssimo, amoroso, que acho que ele faz assim, não tô vendo o que ela tá fazendo. E que está lá sempre de braços abertos para nós. Então a gente tem a possibilidade de fazer da nossa vida e do nosso coração o reino de Deus. Foi isso que Jesus estava dizendo. Meu reino não é desse mundo. Ele não é do mundo material. Se nós somos criação de Deus, nós também não somos desse mundo. Mais um motivo para que a gente consiga, de fato, viver as verdades do Cristo. E que ela possa se fazer presente nos nossos corações sempre. Muito obrigada. Algumas referências que eu usei. Que possamos todos permanecer na fé e no amor de Cristo. Muito obrigada.